Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje o tema do vídeo vai ser sobre o resumo do meu segundo trimestre de gestação. Se você é novo por aqui, eu sou a Sam, estou grávida, mamãe de primeira viagem e eu decidi gravar alguns vídeos para compartilhar um pouco de como é que tem sido essa experiência tão nova e desafiadora e ao mesmo tempo super empolgante. O segundo trimestre ele se inicia a partir da 14ª semana e vai até a 26ª. Alguns lugares falam que é até a 27ª, assim como tem alguns lugares que falam que o primeiro trimestre é até a 12ª semana. Então é um pouquinho confusa essa parte, eu sigo uma tabela aqui e vou por ela. Vou começar falando a partir da 14ª semana até a 26ª. Das duas primeiras semanas, que foi a semana 14 e a semana 15, eu sinceramente não senti muita mudança em relação aos sintomas e como eu estava me sentindo no primeiro trimestre. Ou seja, eu ainda estava me sentindo muito cansada, com muito sono, um pouquinho desanimada, muito sono mesmo. Mas uma coisa que mudou, em poucos dias depois que iniciou mesmo o segundo trimestre, foi a questão dos enjoos, que assim, desapareceram completamente. Lembrando que eu não tive enjoos fortes, tá? Eu não cheguei a vomitar, não passei mal. Eu só tinha mesmo enjoos chatinhos que ficavam ali o dia todo, principalmente de manhã e assim mais ao fim da tarde. Ficava ali aquele enjoozinho chato, aquela coisa incômoda, mas não me impediu de comer, de me alimentar normalmente. Uma coisa que realmente aconteceu, muitas pessoas falam, não, se você tá enjoada, calma que segundo trimestre melhora. E realmente pra mim melhorou. Foi a primeira coisa assim que eu notei que mudou. Em relação assim à disposição, e também falam, né, que esse trimestre você se sente mais disposta, mais como você mesma, dá meio que um boom de energia. Eu só comecei a sentir alguma melhora mais pro finzinho da 15ª semana. Antes disso eu ainda tava me sentindo completamente apática e sem vontade de fazer nada. Mas falando em sem vontade de fazer nada, e depois de fazer a ecografia do primeiro trimestre e ver que tava tudo ok com a minha bebê, eu resolvi que estava na hora de procurar alguma atividade física, porque antes de eu engravidar eu tava muito sedentária, e eu sei que o sedentarismo não é bom pra nenhuma fase da vida, né? E na gravidez também não é bom. Claro que, sendo uma pessoa que não estava fazendo nenhuma atividade física, não era nesse momento a hora de começar uma atividade física intensa e fazer uma academia e correr, né? Mas também ficar sem fazer nada seria pior, porque a gravidez exige muito do nosso corpo, né? A gente tem que ter um certo preparo físico para conseguir aguentar e suportar melhor, não sentir tantas dores, né? Tentar fortalecer um pouquinho a musculatura pélvica, a musculatura, enfim, das costas, quadril, braço, perna, tudo. Fortalecer mesmo o nosso corpo um pouquinho para que ele suporte esse peso a mais que vai vir, seja do bebê, seja do ganho de peso, que é relativamente comum nas gestantes, né? Todas as gestantes é esperado que ganhem um pouco de peso, além do peso do bebê, da placenta, dos líquidos, enfim. Isso também ajuda a controlar o excesso de ganho de peso, né? Então, para evitar que você ganhe muito peso, é bom você fazer alguma atividade, uma caminhada, um pilates, um yoga, uma coisa leve. E desde que seja liberado pelo seu médico também. Bem, eu decidi então começar a fazer aulas de pilates para gestantes. E foi uma decisão muito boa que eu tive. Primeiro porque a questão de estar fazendo uma atividade física fez muito bem para mim, tanto mentalmente quanto fisicamente, né? E outra, você poder ir num local onde tem outras mulheres que também estão gestantes e também estão passando pela mesma experiência que você. Então é uma troca bem interessante e foi um ambiente bem agradável, assim, esse das aulas de pilates. Eu acabei não comentando no vídeo do primeiro trimestre, porque eu esqueci completamente. Memória de grávida. Mas a minha libido tinha ficado péssima. Na verdade, ela não tinha ficado. Ela fez as malas e foi embora assim que eu descobri que eu tava grávida. Acho que por conta de eu estar sentindo enjoos chatos durante o dia, de eu estar muito ansiosa, e mais pra baixo por conta dos hormônios e tal. Realmente, pra mim não deu. Então, assim, o primeiro trimestre foi uma fase que eu não tinha libido, zero. Mas, felizmente, ela voltou, a libido voltou, já no início do segundo trimestre. E não só ela voltou, como ela voltou assim com tudo, né? Tipo, foi de férias e voltou recuperada. Voltou querendo correr atrás do tempo perdido, enfim. Então foi uma fase assim... bem boa. A 16ª e a 17ª semana do meu segundo
trimestre foram marcadas por um acontecimento meio chato. Que eu comecei a notar que quando eu estava fazendo exercício, por exemplo, nas aulas de pilates, ou se eu, sei lá, fazia alguma coisa em casa, uma limpeza que exigia um pouco mais, assim, eu comecei a sentir cólicas, desconfortos. Cólicas mesmo, assim. Assim como eu já estava sentindo desde o primeiro trimestre, né? Um dos primeiros sintomas que eu tive da gestação foram, inclusive, as cólicas. Mas, como eu notava que eram cólicas que não ficavam o dia todo, elas vinham justamente na hora que eu estava fazendo exercício. Eu conversei com a instrutora lá de Pilates e ela me recomendou que eu fosse ao médico só para garantir que estava tudo ok e a gente poder prosseguir os exercícios sem preocupação. Então, na consulta médica, ela fez o ultrassom, deu uma olhada no colo, estava tudo ok, estava tudo certo, mas ela me passou então o magnésio, que era um suplemento, né? Que ela disse que ajudaria a manter o útero mais relaxado e com isso evitaria de eu estar sentindo essas cólicas, que eram incômodas, não é? E ela também passou uma progesterona para eu usar por um período curto ali de tempo, só para realmente evitar as cólicas. Porque como ela me explicou, assim, você não tem nenhum indício de que teu colo tá curto ou que tá começando a abrir ou que pode ter algum risco, né, em relação a essas cólicas. Porém, a gente tenta evitar, né, porque qualquer tipo de cólica ali, se você vai sentindo aquela cólica todo dia, aos poucos ela pode ter afetar de alguma forma, né? Além de que é desconfortável e a gente fica um pouco ansiosa. Então, acredito que ela passou essas medicações mais assim pra eu ficar mais tranquila e não ficar sentindo esse desconforto. E ela também pediu para que eu parasse com as aulas de pilates, pelo menos ali por um mesinho, até o retorno, até esses medicamentos fazerem efeito. E eu não tava sentindo essas cólicas. Foi um pouco ruim pra mim, porque eu tava realmente gostando bastante dos pilates. Eu tava sentindo que tava me ajudando. Enfim, ter mais mobilidade, não ficar me sentindo tão cansada quanto eu estava. Mas, recomendações médicas, não é? A segurança e o bem-estar do bebê em primeiro lugar. Então, eu parei com as aulas e fiquei mais em casa mesmo. Enfim, outras coisinhas que eu senti durante essas semanas foram a azia. Comecei a sentir queimação e azia, meio chato, assim, nada muito forte, mas que me incomodava. E a partir desse período também eu comecei a sentir muito mais vontade de fazer xixi do que eu já estava. Então eu começava a acordar toda noite certinho pra fazer xixi. Eu já acordava antes, em algumas noites, mas agora era tipo assim, sempre, toda noite. Ali pelo meio da madrugada, eu sabia que eu tinha que levantar pra fazer xixi. E com 16 semanas, aconteceu uma coisa muito linda, muito mágica, que foi a descoberta do sexo do bebê. Eu acho que eu até já falei antes, né, que é a bebê, então vocês já sabem. E minha família toda, meus amigos, enfim, quem me segue já sabe também. Mas, com 16 semanas a gente não sabia. Na ultrassom do primeiro trimestre, a médica não quis dar nenhum palpite. Então, o que eu fiz? Eu tô sendo seguida pelo Sistema Nacional de Saúde aqui de Portugal, então nós só temos direito a 3 ecografias durante toda a gestação, uma em cada trimestre. Ou seja, a minha próxima ecografia teria somente a partir da 20ª semana, ou seja, eu tinha a opção de esperar a descobrir o sexo do bebê, ou eu poderia pagar uma consulta particular para poder ver. Encontrei uma promoção de um serviço de ecografia emocional, que são aquelas ecografias 3D e tal, e eles tinham lá uma opção que era uma ecografia especialmente para descobrir o sexo do bebê. E era um valor assim mais acessível e era uma sessão rápida, assim, 15 minutinhos. Você tinha direito a algumas fotos do bebê também, uma fotinha impressa e algumas por e-mail. E na hora de revelar o sexo, eles acendiam uma luz azul ou uma luz rosa, né? Conforme o que eles viam ali. Foi bem legal, porque eu pude levar minha família, né? Então, levei quem tá aqui comigo, que é meu marido, meu pai e minha mãe. E nós, então, todos juntos na sala, descobrimos, quando ela apertou o botãozinho, ficou tudo rosa, que era uma baby, uma menina. Então, foi um momento bem emocionante. Eu o tempo todo falava assim, pra mim tanto faz, se for menino ou menina. Eu realmente não tinha, assim, consciência de que eu tinha alguma preferência de sexo. Eu tava até desconfiando e sentindo que poderia ser um menino. Eu tinha essa sensação que seria um menino. Apesar de que todas as vezes que eu sonhei com bebês, eu sempre sonhava com bebês meninas. Mas, enfim, eu achava que eu não tinha preferência. Porém, quando acendeu aquela luz rosa, eu senti uma emoção tão forte dentro de mim, sabe? Eu comecei a chorar, assim, fiquei muito emocionada mesmo. Então eu descobri que aparentemente sim, eu tinha uma preferência e eu queria muito que fosse menina, mas eu só descobri
naquele momento. E fiquei muito, muito feliz. Passando então para a 18ª e a 19ª semana de gestação. Aconteceu outra coisa mágica e incrível nesse período, que foi exatamente na 18ª semana. E quando eu digo exatamente, foi exatamente mesmo. No dia que eu completei a 18ª semana de gestação, eu senti a bebê mexer pela primeira vez. E assim, eu achava que eu tinha sentido antes, porque a gente fica naquela pressão, né? Todo mundo, já sentiu mexer, já sentiu mexer, já sente mexer. Inclusive, assim, gerava até uma certa ansiedade, né? Porque todo mundo fica, já senti mexer, já senti mexer. E você, não sei, não tenho certeza, talvez. Porque é difícil, né, gente? É um negócio que eu nunca estive grávida, eu não faço ideia, eu não fazia a menor ideia de como é que eu ia se sentir. Então eu pesquisava na internet, como que é a sensação do bebê mexendo, para eu tentar perceber se eu sentia ou não. Então, assim, eu lembro que desde a 16ª semana, apesar de não ser comum, principalmente na primeira gestação, pode demorar até depois da 20ª semana para você sentir o bebê mexer. Mas, né, como eu sou uma pessoa ansiosa e também esperançosa, desde a 16ª eu já tinha o hábito de, tipo, depois do almoço, assim, deitar, ficar um pouquinho deitadinha, quietinha, pra ver se eu sentia alguma coisa. E às vezes eu tinha a impressão de que eu sentia alguma coisa. Só que era tão fraco que eu não conseguia dizer se, tipo, era o bebê ou se, sei lá, era um movimento intestinal ou se era qualquer outra coisa, sabe? Mas, quando eu completei as 18 semanas, eu tava com um pouquinho de insônia, pra variar. Então, assim, meu marido já tava dormindo, eu tava, sei lá, lendo alguma coisa no celular, deitada, e de repente eu senti, assim, um tum, sabe? Na barriga. E depois assim, meu Deus, eu nunca na vida senti nada parecido com isso. Então só pode ser o bebê mexendo. Aí eu pensei assim, eu vou ficar bem quietinho e vou ver se mexe mais uma vez, que daí eu vou ter certeza. E daí mexeu mais uma vez. E foi aí nesse momento que eu percebi que realmente eu tava sentindo a minha bebê mexer pela primeira vez. E qual foi a sensação que eu tive? É difícil de explicar. Eu entendo agora por que é tão difícil de alguém que nunca sentiu isso entender o que é, porque é uma sensação muito diferente. Eu não consigo comparar com absolutamente nada, porque eu nunca tive algo se mexendo dentro de mim, né? Então, mas tenta imaginar, sabe quando você pega um cachorro, um gato, sei lá, um bebezinho, alguma coisa pequena no seu colo, e esse cachorrinho ou bebezinho, gatinho, enfim, se mexe, você sente ele se mexer assim no seu colo. Agora imagina essa sensação só que dentro da sua barriga. E bem fraquinha também. Se fosse para descrever como algo, eu diria que seria algo entre você sentir uma bolha estourando dentro da sua barriga e um leve, como se fosse um leve soquinho, assim, mas muito leve, assim, um cutucãozinho vindo de dentro, assim, e bem assim, bem dentro mesmo, sabe? Não é uma coisa externa, você sente bem lá dentro, bem lá no fundo, né? Ali na região do útero, porque nessa fase o nosso útero ainda tá mais ou menos no lugar. E então, pra mim foi bem claro de que aquilo era realmente o movimento do bebê, porque foi algo único e que eu nunca tinha sentido antes. Vamos então agora à parte chata, né? Porque sempre tem uma coisa boa e uma coisa não tão boa, que são os sintomas mais chatinhos, assim, que começaram a aparecer mais a partir dessa semana. Bem, foi nesse período que eu comecei a notar dificuldade pra dormir. Nenhuma posição parecia que tava muito boa. A minha barriga, ela tava aparecendo já, mas ela tava pequena, não tava uma barriga grande, assim. A minha barriga foi ficar maior depois ali da 22ª semana, mais ou menos. Até lá, ela ainda tava um tamanho bem razoável, assim. Mas mesmo assim, já faz diferença pro nosso corpo, né? Principalmente, eu acho que quem era mais magra, não tá acostumada a ter nada de peso nessa região. Então, eu comecei a sentir alguns desconfortos para dormir, não achava uma posição boa, sentia dor no ombro, depois sentia dor no quadril. Então, eu encomendei o meu travesseirão, que nós apelidamos carinhosamente de minhocão, que é aquele travesseiro de gestante comprido. Inclusive, ele tá até aqui atrás. Meu melhor amigo, tá? Não consigo me imaginar dormindo sem ele mais. Meu marido teve que ceder um espaço na cama, porque realmente vale muito a pena. Pelo menos pra mim foi assim, outra vida. Consigo dormir muito mais confortável. Não se enganem, tá? Você não vai dormir
a noite toda sem acordar, porque você tá grávida, né? É difícil mesmo, você fica desconfortável na hora de dormir, isso é fato. E quanto mais a barriga cresce, mais desconfortável fica. Porém, esse travesseiro ajuda muito a você posicionar melhor o seu corpo, apoiar. Depois eu posso até mostrar como é que eu costumo dormir com ele, né? Então eu abraço ele, coloco uma perna por cima. É uma dica que eu peguei de uma... Foi uma instrutora de yoga que eu tava vendo alguns vídeos dela. Porque depois, não agora, nessa semana, mas mais pra frente, eu comecei a sentir muitas dores lombares. E eu fiz um pequeno ajuste na posição de dormir com o minhocão, com o meu travesseirão. Que assim, nossa, melhorou muito minha dor lombar só fazendo isso. Que foi você... Ela tava explicando, né, que você tem que tentar manter o seu quadril o mais alinhado possível. E não deixar, assim, aquela quedinha, né? Comecei a colocar esse travesseiro mais pra baixo. E comecei a dormir com o calcanhar da perna de cima apoiado no travesseiro. E só essa pequena mudança melhorou muito a minha dor lombar e me ajudou a ficar mais confortável durante a noite também. Bem, vocês lembram que eu comentei que eu tava com aquelas pontadas, aquelas cólicas, né? Que a médica até me passou o magnésio. Melhorou bastante. Tanto que depois de algumas semanas eu voltei na médica e ela liberou que eu voltasse com as aulas de pilates, né? E nessa altura também foi quando eu comecei a sentir o meu nariz, assim, ele começou a ficar mais entupido, mais congestionado. Principalmente à noite, assim, pra dormir, incomodava um pouquinho. Mas tudo bem. Agora falando da 20ª semana, eu vou falar aqui um período que foi entre a 20ª, a 21ª e a 22ª semana. O que rolou nesse período. Na 22ª semana eu fiz um exame, né? A gente faz a cada trimestre um exame de sangue geral. E eu descobri então nesse exame que eu estava com anemia. A anemia é muito comum de acontecer em gestantes. Porque... Enfim, você tá crescendo outro ser humano dentro de você e esse ser humano precisa de muito ferro. E além disso, você aumenta o seu volume de sangue, né? Imagina como se o seu sangue fosse uma sopa. De repente chega um convidado a mais pra comer essa sopa, que no caso é o bebê. Você vai lá e vai colocar mais água nessa sopa. Então o seu sangue é como se essa sopa ficasse mais diluída. E a mesma coisa acontece com o seu sangue. Então você recebe um volume de sangue maior, mas a sua reserva de ferro é a mesma que você tinha antes de engravidar. Se a sua reserva já era um pouco mais baixa, ou se a sua absorção de ferro pela alimentação não é tão boa, por, enfim, X fatores, pode sim acontecer de você ficar com uma anemia. Por isso que é importante você fazer esses exames todo trimestre para acompanhar como é que teu corpo tá reagindo. E bem, eu tava com anemia, minha ferritina estava baixíssima. Comecei a fazer o tratamento, né? Comecei a fazer a suplementação de ferro. Pra ser sincera, eu já estava fazendo suplementação de ferro antes mesmo de fazer o exame, porque eu sempre, desde criança, tive problema com a questão do ferro. Já cheguei até anemia quando criança, então eu sinto assim que talvez o meu corpo não absorva tão bem o ferro. Por mais que eu tenha colocado mais fontes de ferro na minha alimentação e sempre combinando com vitamina C para melhorar a absorção, eu tava também de vez em quando tomando um suplementinho de ferro, mas era um suplemento baixo, assim, não era nada que pudesse me fazer mal. Então, realmente, depois eu descobri que eu precisava de uma suplementação maior, com uma quantidade de ferro maior em cada comprimido para tentar suprir essa deficiência. E eu acho que talvez seja um sintoma da anemia, mas o meu apetite diminuiu também durante esse período, assim. Eu continuava tendo fome, continuava me alimentando bem, mas não era mais aquela fome, assim, que, nossa, dava uma fome de uma hora para outra, que você tinha que comer a primeira coisa que via na frente, senão parecia que ia desmaiar. Isso eu não sentia mais. Nesse período também foi quando a minha barriga começou a aparecer mesmo. E não teve jeito, eu tive que adotar as roupas de gestante. Então assim, eu tenho umas calças de moletom em casa e eu pensei, vou usando essas calças. Tem umas outras calças de linho, assim, com elástico. Eu pensei, vou usando essas calças. Acho que vai dar até ficar com a barriga bem grande. Aí depois eu uso a calça de gestante, né? Só que não, eu já tive que usar a calça de gestante, mesmo com a barriga não tão grande. Porque é muito mais confortável, gente. É feio, mas é muito mais confortável. Então... eu optei pelo conforto, não é? Porque realmente ela tem aquele espaço pra barriga, que só a calça de grávida tem. Eu reparei que realmente era melhor usar, porque era muito mais confortável. Então, comecei a usar legging de grávida, calça de grávida. Só assim o jeans de grávida que realmente eu me recuso mais a usar, porque pra mim é inconcebível aquela calça jeans com aquele elástico assim ao redor. Não dá. Só se realmente eu tiver uma bata, alguma coisa bem comprida pra esconder. Mas isso é uma coisa pessoal minha, né, gente? Então até acabei encomendando algumas roupinhas de gestante, porque eu tinha comprado, assim, muito pouca coisa. Porque na minha cabeça, minha barriga ia demorar pra aparecer, eu ia conseguir usar as calças de elástico, ia conseguir usar algumas outras roupas mais larguinhas que eu tenho.
Mas depois, né, na realidade a gente percebe. Então eu encomendei mais algumas roupas para poder ficar mais confortável. Com a barriga crescendo, comecei também a me sentir mais pesada, assim. Parecia que as coisas que eu fazia antes com mais leveza já estavam sendo um pouquinho mais difícil de fazer. Comecei a ter dores lombares também, mais assim pro fim do dia, né? Então, quando tava chegando a hora de dormir, começava aquele desconforto na lombar. Então, eu tomava um banho quente, deixava a água bater ali na região da lombar e isso dava um alívio. Depois também eu fiz aquela adaptação na posição de dormir com o travesseiro, que me ajudou super. E comecei também a fazer alguns exercícios, né? Depois da liberação da médica, voltei pro Pilates e tal. Isso também foi ajudando a melhorar a dor lombar. Com 20 semanas eu fiz o ultrassom morfológico do segundo trimestre, que eu tava super ansiosa pra fazer, claro, né? Acho que os ultrassons são os momentos que a gente fica mais ansiosas e na expectativa para ver como é que tá o bebê, se tá tudo certo, e poder ter aquele momento de visualizar o bebezinho por um tempo. E, enfim, foi uma experiência muito boa, assim como foi a primeira foi meio estranha, né, porque as profissionais que fizeram, enfim, estavam discutindo outro caso, meio que não deram muita bola, assim. Já o do segundo, por ser um ultrassom que é mais longo, né? Elas têm mais coisas para observar, tem que ver todos os ossinhos, tem que ver todos os órgãos e tal. Aí eu senti que elas estavam mais focadas ali mesmo. Não que elas não estivessem prestando atenção, não estivessem focadas no meu primeiro ultrassom. Só que como elas estavam conversando entre elas sobre outro caso, eu senti assim... gente, eu não gostei, né? Eu não gostei. Gostaria que elas estivessem só focadas comigo ali, falando o que elas estavam vendo e tal, mas enfim... Fizeram a parte delas depois que o exame acabou, elas me falaram que tava tudo ok, enfim. Mas do segundo trimestre eu já me senti mais acolhida, a pessoa que fez foi mais assim... ela tava séria, tava concentrada, até porque ela tinha, né, muitas coisas pra ver, mas ela falava de tempos em tempos, não se preocupe, eu vou ficar mais concentrada aqui porque eu tenho muitas coisas pra ver, mas tá tudo certo com o bebê, tá? Vocês podem ficar tranquilos. E a minha baby, ela é muito agitada, assim, ela não fica quietinha durante os exames, então... A pobre da técnica e da médica sofreram um pouquinho pra ver tudo que tinha que ver, porque a menina realmente é muito agitada. Pulava muito, se mexia, se virava toda hora. Mas como elas mesmas falaram, é ruim pra gente, né, que tá aqui pra olhar as coisinhas, mas é ótimo pro bebê, porque o bebê ativo é um bebê saudável, né. Outro exame que eu fiz na 22ª semana foi o tal temido exame da glicose. Eu tava... sem saber o que esperar, mas um pouco receosa, porque a gente realmente vê muitos relatos de pessoas que passaram mal, que dizem que aquele líquido é a coisa mais horrível que já tiveram que tomar na vida, e que ficaram, enfim, que ficaram tontas, que vomitaram, tiveram muito enjoo. Então, assim, eu fui tentando não pensar muito na experiência dos outros, mas um pouco assim, ligada que talvez não fosse a coisa mais confortável do mundo. Porém, foi bem tranquilo, tá, gente? Foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. O líquido realmente é ruim, mas é tomável. Você tem que tomar rápido. Pelo menos lá no local que eu fiz, eles tinham o líquido, os frasquinhos, né, com esse líquido super doce, guardados todos na geladeira, então estavam bem geladinhos, assim, quando ela me deu. Ele tem um gosto, assim, como se fosse um suco artificial desses de limão, só que extremamente doce. É enjoado pra tomar, mas assim, toma rapidinho, você vai ver que é de boa. Não passei muito mal depois de tomar o líquido, mas eu também não fiquei super bem, assim, eu senti que a minha pressão, não sei se foi a pressão que caiu, ela falou que eu poderia sentir sonolência e um pouco de tontura, e realmente eu senti, e eu não tive enjoos, então isso foi uma coisa boa. Só tive mesmo muito sono e fiquei meio mole, assim. Chegamos então na semana 23, 24 e 25. A minha barriga nessa fase cresceu muito. Eu tive assim a sensação de que de uma semana para outra, da semana 22 para a semana 23, assim, fez um boom e apareceu um barrigão. E a partir dessa fase também, toda semana que passava, eu sentia que a minha barriga estava aumentando consideravelmente. Por exemplo, eu vejo meus pais todo final de semana, eu vou almoçar na casa deles, então eles ficam uma semana sem me ver. E toda vez que eu ia na casa deles de novo, eles, meu Deus, como cresceu sua barriga. Então, realmente, né, ela estava crescendo toda semana e dava pra ver, assim, visivelmente a mudança. Nesse período também, eu comecei a sentir a minha baby mexendo mais forte e com mais frequência. Mesmo que eu estivesse distraída, que eu estivesse trabalhando ou andando, às vezes ela dava um movimento assim que mexeu, sabe? Então não era mais uma coisa que eu tinha que parar e prestar atenção pra sentir, era uma coisa que eu estava sentindo
naturalmente os esqueletos, os músculos, enfim, se desenvolveram mais e, consequentemente, as mexidinhas que ela dava foram mais perceptíveis. E com o crescimento da barriga, eu comecei a sentir, assim, um desconforto muscular. Igual quando a gente faz muito abdominal, muito exercício, e fica com aquela região ali do abdômen meio dolorida, quando você se mexe, ou quando você dá risada, você sente aquela dorzinha muscular. Eu tava sentindo isso também, que depois passou. Acho que foi mais assim, como a minha barriga meio que cresceu de uma hora pra outra, acho que os músculos sofreram um pouquinho. Mas depois, ali pro finalzinho da 24ª, já não tava assim tão dolorido. Só que outra dor que apareceu nessa semana foi a dor pélvica. A dor pélvica é muito chata. É uma dor assim que dava conforme eu me mexia. Então, quando eu tava sentada e me levantava, ou se eu tava deitada e virava da cama, conforme eu fazia movimentos, eu sentia essa dor na região pélvica, ou seja, virilha, às vezes era mais assim interno, às vezes era até um pouco mais assim na parte de trás, pontadas e dores, desconfortos nessa região. Eu já tinha começado a voltar pro Pilates, né, porque já estava liberada pela médica, e eu fiz também algumas sessões de fisioterapia pélvica, e as massagens e tal que ela fez ali na região ajudava bastante a aliviar, assim como o exercício físico e a caminhada. Comecei a caminhar um pouco mais, assim, e senti que aliviou. Não resolveu o problema, tá? O problema até hoje ainda está aqui, estou com 29 semanas. E ainda sinto dor pélvica, mas sinto menos do que eu senti naquele início ali, porque eu comecei a fazer alguns exercícios e ações para melhorar isso. E uma coisa muito esquisita que aconteceu comigo quando eu tava na 24ª semana foi que um dia de manhã, absolutamente do nada, eu tive um sangramento no nariz. Mas assim, o sangue escorreu, sabe? Foi bastante. Eu tava lento e daí do nada eu senti aquele sangue escorrendo, assim, um sangue muito, muito ralo, assim, bem esquisito. E daí eu fiquei super assustada, óbvio, né? Pensei, meu, será que a minha pressão tá alta? O que tá acontecendo? Mas não, realmente é porque o meu nariz, ele ficou muito seco nesse período. Agora sim, eu até senti que ele não tá mais tão seco, agora no 3º trimestre. Mas durante o 2º trimestre todo, meu nariz ficou muito ressecado. Talvez o tempo interferiu um pouco também, a gente tava entre primavera e outono aqui em Portugal. E assim, realmente, meu nariz ficava muito seco. Nunca tinha chegado a sangrar tanto assim como sangrou dessa vez, mas foi um episódio muito esporádico, só aconteceu essa vez até agora, depois nunca mais se repetiu, enfim, só foi meio estranho mesmo. Então chegamos à 26ª e 27ª semana. Eu considerei que meu 3º trimestre começou na 27ª semana, porque é o que estava ali na tabela que eu sigo. Mas alguns lugares dizem que começa na 28ª e alguns lugares dizem que começa na 27ª mais 6 dias ou mais 5 dias, alguma coisa assim. O que eu mais notei nessa transição entre o 2º trimestre e o 3º trimestre foi que muita fome. Não sei se foi pelo tratamento da anemia que ajudou, se realmente porque a barriga começou a crescer muito e o bebê começou a exigir mais de mim, né, mais nutrientes, então agora eu tenho que comer no máximo a cada 2 horas, assim, estourando 3, senão eu fico mal mesmo. Eu sinto, assim, como se eu fosse desmaiar, porque me dá muita, muita fome. Então eu tô sempre fazendo snacks, lanchinhos. Tento optar por coisas saudáveis, né? Obviamente, mas, por outro lado, eu também tenho tido muita vontade de comer coisa doce. Coisa que, assim, no 1º trimestre eu meio que quase que criei uma aversão a doce. Eu realmente não tinha a mínima vontade de comer coisa doce. Mas o 2º trimestre, principalmente mais pro final, veio com tudo. Eu queria comer doce todo dia, toda hora, se eu pudesse, mas eu tentei, né, me regular pra não fazer esse tipo de coisa, né, porque realmente não é saudável você comer açúcar, principalmente na gravidez. E sempre assim, comendo muitas castanhas, frutas, coisas com proteína também, iogurte, tofu, muito tofu. Então, muita fome também. Inclusive, eu cheguei a acordar de madrugada mais de uma vez, porque eu tava com muita fome e eu não conseguia mais dormir. E eu fui obrigada a levantar da cama e, sei lá, fazer uma fruta com iogurte, ou tomar um copo de leite de soja com uma bolachinha, porque realmente eu tinha que comer, porque eu não ia conseguir voltar a dormir. Outra coisa que aconteceu também, à noite pra dormir, fica cada vez mais difícil. Então, assim, eu tô com 29 semanas agora e não lembro quando foi a última noite que eu dormi, assim, bem. As minhas noites de sono foram caindo a qualidade bastante.
Que realmente toda vez que eu tenho que virar na cama, eu tenho que acordar, porque eu sinto desconforto, a barriga pesa, é difícil você virar assim naturalmente. E tem toda uma tática para se virar, para não sentir tanta dor pélvica, para não sentir tanta pontada, para não sentir tanto desconforto. Então, assim, tem que virar devagarzinho, né? E eu não consigo ficar muito tempo na mesma posição. Eu começo, ou sinto o braço adormecer, formigar, aí tem que acordar e mudar a posição do braço. Ou eu sinto uma pressão muito forte no quadril onde eu estou apoiada, né? Por conta do aumento do peso e tal. Então eu sinto uma pressão no quadril, um desconforto no quadril e eu tenho que mudar pro outro lado. E toda vez que eu mudo, eu tenho que trazer minha cama, o travesseiro de gestante, mudar ele junto comigo. Então é todo um rolê. Muitas vezes também acordo pra fazer xixi. Já teve noites que eu acordei 2 vezes pra fazer xixi na madrugada. Então assim, a qualidade do sono piorou bastante. E outra coisinha que eu notei foi a questão do meu umbigo. O meu umbigo ele não saiu completamente pra fora, mas ele tá muito mais raso, assim, muito mais rente à pele do que ele costumava ser, porque o meu umbigo era um umbigo, assim, bem fundinho mesmo. E agora ele já tá quase que no nível, assim, da barriga. E, gente, eu não sei, é uma coisa minha. Eu sempre tive muita agonia com o umbigo, sabe? Tipo, não encoste no meu umbigo que me dá 3 tipos de ruim. Então, assim, agora que ele tá muito próximo, assim, da pele, eu fiquei com a região toda da barriga muito sensível, sabe? Às vezes alguém vem encostar pra sentir o bebê e tal, eu fico... Ai, não encosta no meu umbigo, pelo amor de Deus, que eu não vai dar certo. Então, assim, eu fico com um pouco dessa... esse negocinho ruim, assim, esse mal-estar, não gosto de nada chegando perto do meu umbigo, então... sei lá, fiquei com sensibilidade. Meu umbigo também, como ele tá muito esticado, pobre coitado, assim, eu sinto umas pontadas nele, sinto uns desconfortos, então eu tô sempre passando muito óleo hidratante, muito creme hidratante na barriga toda, enfim, né, como já é suposto, mas também no umbigo para que ele fique mais hidratado e não fique assim tão massacrado. Então foi isso. O meu segundo trimestre no geral foi muito, 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 muito tranquilo. Se comparado ao primeiro trimestre, que eu senti muitas coisas, muitos desconfortos, e era tudo muito novo, assim, não sabia muito bem o que esperar. O segundo trimestre teve outros tipos de desconfortos, né, outras dores que eu não sentia antes, que foram provocadas justamente pelo crescimento da barriga. Porém, ao mesmo tempo, a nível mental, assim, de psicológico e tal, foi muito mais leve. Eu me sentia mais segura, mais tranquila, porque eu sabia que estava tudo certo com o bebê. O fato de eu conseguir sentir a minha filha mexendo dentro de mim todo santo dia foi um fator que me aliviou muito, me deixou muito menos ansiosa, porque eu sabia que estava tudo bem com ela, porque ela estava se mexendo. Realmente, você tá com a barriguinha maior, eu não sei, te dá uma energia, assim, sabe? Você pensa, pô, é difícil, cada vez mais se mexer tá difícil, fazer as coisas do dia a dia tá difícil, fazer exercício tá difícil, tá incômodo, tem dor aqui, tem dor acolá. Mas quando você sente o bebê mexer, quando você se olha no espelho e vê aquela barriguinha, você pensa, o que é uma dor, não é? O que é? Se eu tô aqui gerando uma vida dentro de mim, meu corpo tá fazendo um negócio assim extraordinário. Então, tudo bem, vai doer, faz parte. E é mais fácil de lidar, sabe? Eu senti pelo menos que foi mais fácil de lidar com as coisas ruins que acontecem, não me afetava tanto. Porque eu tava com essa sensação de que tudo bem, eu tô aqui, minha barriga tá grande, meu bebê tá mexendo, ela tá crescendo, tá tudo certo, isso que importa. E realmente, as pessoas falam que a gente se sente mais disposta, mais como a gente mesma no segundo trimestre. Mas assim, não pense que é como se fosse virar uma chave assim, um dia você acorda, que dia lindo, sol, passarinhos cantando, né? Pelo menos comigo não foi assim um negócio que dia após dia eu ia sentindo uma melhora. Mas de forma tão gradual que não... Eu só realmente senti que melhorou quando eu parei pra pensar. E comecei a fazer alguns outros projetos e fiquei naquela pira de, agora eu vou começar a organizar um enxoval e tal. Então, parando pra pensar, realmente eu tive um pico de energia assim, me senti mais disposta. Meu humor melhorou assim muito. O segundo trimestre deu uma energizada assim. Espero que vocês tenham gostado de ouvir o meu relato de como é que foi o meu segundo trimestre. Então, se você puder deixar o seu like aqui para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Muito obrigada por ter assistido até o final e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!